Olá, meu nome é Juliana dos Anjos e eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica. O título do trabalho é Estudo do comportamento spingless do sistema cromo-vanádio-manganês, e a ideia central foi verificar a existência de fase spingless nessas ligas. Esse trabalho foi realizado sob a orientação do professor Paulo Souza. Nessa exposição, vou apresentar os pontos principais do trabalho realizado. Para entender as ligas de cromo, é importante ressaltar algumas características desse elemento. O cromo é um metal de transição com 24 prótons e com estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. Aqui, vemos a imagem do cromo metálico em estado sólido e sua localização na tabela periódica. A natureza magnética do cromo é o antiferromagnetismo itinerante. A estrutura antiferromagnética abaixo da temperatura de Néel é descrita por uma onda de densidade de spin, que pode ser comensurável ou incomensurável com a rede cristalina, como mostra a imagem. No caso do cromo, essa onda é incomensurável. A natureza da onda de densidade de spin é determinada pelas características da superfície de Fermi, que é a superfície de energia constante no espaço recíproco que separa os orbitais preenchidos dos não preenchidos na temperatura de 0 Kelvin. Para estudar as ligas de cromo, usamos o modelo de banda rígida para descrever a dependência da temperatura de Néel com a concentração eletrônica. Esse modelo considera que a energia de Fermi é rigidamente movida de acordo com a concentração eletrônica e é uma boa aproximação para o estudo das ligas de interesse nesse trabalho. A adição de impurezas magnéticas em ligas de cromo pode aumentar ou diminuir a concentração eletrônica. A dopagem de cromo com vanádio, por exemplo, diminui a relação elétron por átomo e a adição de manganês tem efeito contrário. Nessa imagem, podemos ver o acoplamento das porções de elétron e buraco da superfície de Fermi. Diversos estudos já identificaram a presença de fase spingless na liga de cromo-manganês. A fase magnética spingless representa um sistema magnético aleatório, descrito por um congelamento dos spins em uma temperatura definida. Spinglesses também são sistemas complexos, que são sistemas que apresentam características que surgem das interações entre um grande número de unidades que constituem o sistema. A descrição do estado congelado de um spingless envolve o entendimento de suas 3 características fundamentais: aleatoriedade, interações concorrentes e frustração magnética. A aleatoriedade no spingless pode ser tanto espacial quanto em relação às interações entre os spins. E a frustração magnética pode ser ilustrada por uma rede triangular com interação antiferromagnética, em que os spins tendem a se alinhar de maneira antiparalela. Mas, nessa configuração, é impossível satisfazer esse vínculo em todos os pares, o que causa frustração. O objetivo desse trabalho, então, foi verificar, a partir da análise de dados de caracterização magnética, a existência de fase spingless em ligas de cromo-vanádio-manganês. E para realizar esse objetivo, a metodologia consistiu em analisar os dados de susceptibilidade magnética DC e AC e de magnetização da amostra cromo 94%, vanádio 3% e manganês 3%. Essas amostras foram previamente preparadas e caracterizadas pelo Grupo de Supercondutividade e Magnetismo do Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos. As medidas de susceptibilidade DC em função da temperatura foram realizadas para diferentes campos magnéticos e os gráficos estão apresentados aqui. Nos gráficos, podemos observar as medidas feitas com o procedimento de Zero Field Cooling e Field Cooling e percebemos a divergência entre as curvas para baixas temperaturas, o que é uma característica típica de spingless. Além dessa, outra característica típica é o pico da curva ZFC, que determina a temperatura de congelamento. Também está indicada nos gráficos a temperatura de pinning, na qual a magnetização torna-se constante com a temperatura e que é definida a partir da extrapolação da curva ZFC para a suscetibilidade zero. As partes real e imaginária da suscetibilidade magnética C em função da temperatura estão apresentadas nesse gráfico. A temperatura de Néel foi determinada a partir da parte imaginária da suscetibilidade AC como 311 Kelvin. O gráfico apresentado mostra a magnetização em função do campo magnético em uma temperatura de 5 Kelvin. A presença de um ciclo de esterese também é uma característica presente em spinglesses e indica a irreversibilidade das dinâmicas dos momentos magnéticos da amostra. Em resumo, esse trabalho investigou algumas das propriedades das ligas de cromo e de sistema spingless, além de técnicas experimentais que possibilitam o estudo de tais propriedades. Os resultados obtidos para as grandezas de suscetibilidade magnética e magnetização do sistema indicam que essas ligas apresentam um comportamento spingless abaixo de uma temperatura característica, que é altamente dependente do campo magnético. Bem, chegamos ao final dessa apresentação. Aqui estão algumas referências usadas para a construção dos slides. No relatório final, enviado ao PROIC, está descrita em mais detalhes a bibliografia completa do trabalho. Gostaria de agradecer ao PROIC DPG UNB pelo Programa de Iniciação Científica da UNB e ao CNPq por apoiar esse trabalho com a concessão de bolsa. Muito obrigada também a quem assistiu essa apresentação e espero que tenha sido possível entender o que foi feito nesse trabalho.